Pava recebe todos para a sessão especial alusiva ao Dia da Bíblia. Convido os senhores vereadores a ocuparem seus lugares. Vereador Glauco Spinelli Januzzi. Vereador Marcelo Prado. Para presidir os trabalhos desta sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca. Para compor a mesa de honra, convido o Padre Décio, pároco e reitor da Paróquia Santuário de Santo Antônio, e Padre Forâneo da Forania Nossa Senhora da Ajuda, de Caçapava. Diácono Adonis Souza Pinto, do Santuário Santo Antônio de Pádua. Padre William de Moura, reitor do Seminário de Teologia Santo Antônio, da Diocese de Taubaté, e vigário da Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Pastor Esdras Carlos Guimarães Júnior, da Assembleia de Deus, Missão Caçapava. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem a mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no Decreto Legislativo número 15, de 21 de outubro de 2009, sobre a proteção de Deus. Eu a declaro aberta. Convido a todos a se levantarem e solicito ao vereador Glauco que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino a Caçapava. Determinação do senhor presidente, por força do regimento interno desta casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 19. Oração pelo rei antes da batalha. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anela e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com toda vitória e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido, e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder de teu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Palavra do Senhor. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança.
céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, anuncio a palavra do vereador Glauco Januzzi, que fará uma saudação em nome do Legislativo Caçapavense.
senhor presidente, autoridades religiosas que compõem a mesa, vereador Marcelo Prado, público presente, boa noite. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis, que hoje se sente feliz. É uma satisfação imensa para nós, hoje, vereadores, poder ouvir um pouco da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é alimento, a Palavra que nos orienta, a Palavra que nos acalma, que nos cura, a Palavra de Deus que é tão importante para nós cristãos. Independente da denominação cristã, nós cristãos temos a Bíblia como centro de nossas vidas, no linear dos nossos pensamentos, das nossas decisões no nosso dia a dia. Desde que a Bíblia passou a ser comercializada e até os dias de hoje, é o livro mais vendido em todo o mundo. E apesar de tantos outros livros serem lançados, a Bíblia continua sendo ainda algo que muito é presenteado. Hoje você vê a facilidade de ler uma passagem bíblica, seja através do celular, através dos inúmeros sites que colocam à disposição a palavra. Para nós católicos, o Evangelho do dia, para outras denominações, outras formas desta leitura de passagem bíblica, mas esse continua sendo o livro mais vendido e também o livro mais lido até hoje. Então, por isso, a importância desta Casa de Leis hoje receber as autoridades, tanto da nossa Igreja Católica, quanto também de outras igrejas que professam Cristo e professam a Bíblia. É bom lembrar também que esse decreto foi titulado no ano de 2009 pela ex-vereadora Neide Palmeira. Foi de autoria dela e desde então essa Casa de Leis recebe no mês de setembro, que é o mês destinado de maneira específica para nós exaltarmos a palavra de Deus. E a Casa de Leis se abre também para receber as autoridades e debater um pouquinho sobre a Bíblia e ouvir a palavra de Deus. Meus agradecimentos a todos e vamos dar sequência na sessão. Muito obrigado. Neste momento, anuncio a palavra do pastor Edras Carlos Guimarães Júnior. Na tribuna, por favor, pastor. Agora sim. Mas todos ouviram, né? Cumprimentar aqui o presidente da Câmara, vereadores, autoridades religiosas. É com satisfação que recebi o convite de estar aqui num momento tão especial, onde nós falamos tanto da palavra de Deus e talvez, apenas talvez, momentos que muitos de nós falam tanto da palavra de Deus e tanto se distanciam dela. Tá? Como foi lido aqui, como foi falado aqui pelo Glauco, o livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais antigo. Nós temos aí manuscritos que datam muito antigos, mas não tão quantos escritos quanto o de Moisés. E, aliás, o de Hammurabi é um pouco mais antigo que o de Moisés, se não me falha a memória. Não sei aqui se alguém pode me recordar isso. Mas, enfim, a palavra de Deus, ela perpassa o tempo, perpassa as gerações, os séculos, e atinge-nos. Num tempo onde um filósofo chamado Bauman questiona a sigla pós-modernidade, e ele diz que a pós-modernidade, na verdade, só consegue mostrar quem não somos, e enquanto historiador e sociólogo que ele é, ele não consegue, então, definir pós-modernidade, porque não define o homem no seu tempo, e teria que ser passado o tempo, e ele chama de modernidade líquida.
E eu acho que é bem interessante, chamando de modernidade líquida, porque o nosso tempo é permeado por aquilo que não é sólido, onde as verdades elas são as mais diversas e cada um tem a sua própria e lidam com isso da maneira que acha que deve. Lembrei aqui, estávamos conversando hoje no gabinete pastoral e alguém falou do ponto de vista. E eu falei, então, o que é um ponto de vista se não a vista de apenas um ponto? Não é? Então, aí começamos a multifacetar tantas coisas e não conseguimos ter uma base sólida que construa, que delineie, que norteie a nossa sociedade. Lógico, eu escolhi um texto da Palavra de Deus, não pretendo me delongar aqui, que isso foi escrito, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, eu queria ler para vocês, e ele coloca da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esta é a realidade humana. Mais dia, menos dia, todos nós vamos estar diante de Deus e vamos ter que dar conta dos nossos feitos, dos nossos atos. A palavra de Deus ela é muito clara. E é interessante, eu fui buscar algumas palavras no grego desse versículo 12, e eu vou falar sobre logos, dizaun, kritikos, enoia e cardia. Palavras essas do original grego, quando ele diz aqui, porque a palavra vem logos. A palavra no grego correspondente é logos. E esse logos aqui não é apenas aquilo que falamos, mas é a ação daquilo que é falado. E ele traz aqui, faz alusão à própria palavra dita pelo próprio Deus. Então é ela em ação, é revelação ou declaração divina. Alguns historiadores colocam como oráculo. E o oráculo nada mais é do que a previsão do futuro. A palavra de Deus é viva, dizal. Essa palavra é interessante que ela não é algo dito apenas, mas ela tem vida em si. A palavra tem vida em si, ela tem movimento, ela tem ação. Essa palavra de Deus em nós produz movimento e traz vida diferente daquilo que normalmente temos ou pensamos. Nos traz uma nova perspectiva do olhar, da vivência humana. O quanto ela é importante. Ela é viva e eficaz. Ela não simplesmente faz um movimento qualquer aleatório, mas ela tem um objetivo. Ela é eficaz porque tem um objetivo a tratar. E a palavra de Deus, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela norteia e nos mostra o Cristo, Jesus, o Salvador da humanidade, que nos traz um movimento diferente para viver, nos leva a um modo de vida diferente. Ela é eficaz nisso. Ela consegue mostrar e agir para aqueles que deixam. Em Apocalipse está escrito, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Há uma contrapartida nossa diante da palavra, que é a permissão de que Deus entre e atue, faça morada em nós. Ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios. É interessante que logo depois ele vem dizendo que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu não sei a linha da maioria dos senhores aqui, mas uns são dicotomistas, outros são tricotomistas.
E aí a dicotomia vem dizer que alma e espírito são tão juntas que elas são indivisíveis. E usam esse texto, inclusive, para dizer o quanto que a palavra de Deus ela é penetrante. Ela vai para além, inclusive, disso que entendemos como intelecto e penetra nisso que seria indivisível. Alma e espírito. O autor sabia o que estava escrevendo. E juntas e medulas. E é apta para discernir. Esse discernir, a palavra no grego é kritikos, que nós conhecemos como crítica. Origina crítica. Mas não é a crítica de criticar o outro, mas de trazer uma revelação, uma reavaliação, uma reflexão, que tem senso crítico, que julga não o outro, mas a si mesmo. Essa palavra em nós faz-nos repensar enquanto agentes humanos e agentes de Deus. Ela precisa entrar em nós de maneira tal que nós, no nosso dia a dia, a ética cristã se faça presente. Ou seja, sempre a prática de refletir quem temos sido ou o que fizemos, para onde estamos, o que estamos causando. Essa palavra ela é impressionante. Quanto tempo atrás foi escrita? Essa aqui, se não me falha a memória, no ano 70. Hebreus, se não me falha a memória, foi no ano 70 depois de Cristo. Passou-se tantos anos, tantos séculos, e ela continua viva e eficaz. Ela continua mexendo conosco, ou pelo menos precisaria mexer. Talvez, se nós realmente permitíssemos que ela mexesse conosco, muitas coisas seriam diferentes, as nossas práticas seriam diferentes. E aí vem algo que é interessante, porque ele fala, e é apta para discernir as intenções. Desculpa, tá? O críticos é de discernir críticos. E as intenções é enóia. O que há de verdade na mente. Intenções. E aí não tem a ver com aquilo que apenas faço, ou com aquilo que apenas falo, com aquilo que eu professo. Não. Ele vai para além disso. A palavra de Deus, ela atua no antes de tudo isso, sabendo inclusive por que você está agindo assim, por que você está falando isso. Essa é uma casa propícia, inclusive, para dizermos isso. Não é? Os vereadores da cidade, aqueles que legislam sobre nós, e a gente tem hoje um movimento bem interessante no Brasil com relação à política, e todos nós estamos muito apreensivos com tudo que vai acontecer, mas se a palavra de Deus tivesse em nós de verdade, e esta palavra em noia, que é o que há de verdade na mente, e não por trás das nossas falas, as intenções que podem criar, fazer, adquirir, ter, enfim, os pensamentos e intenções do coração. E aí o coração cardia, que move para a vida. Quero começar a encerrar a minha fala aqui perguntando o que tem nos movido para a vida. Porque a palavra de Deus, quando está em nós e nós a utilizamos, ela tem essa capacidade de penetrar em nós e transformar-nos, levando-nos para uma vida mais próxima de Deus, consequentemente, mais próximos uns dos outros, mais próximos uns dos outros. Nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas vontades, nossas intenções poderiam ser bem diferentes. Mas se realmente deixássemos que o nosso coração fosse movido e impulsionado por esta palavra. Entendo que olhar para a palavra de Deus e dizer ela é a palavra de Deus, é apenas um objeto, um amuleto, como narrado em 1 Samuel,
capítulo 3, onde o povo de Israel, lutando com os filisteus, perdem a primeira batalha, correm para casa, juntam todo o povo, falam: nós não podemos perder novamente. E eles então pegam a arca do concerto, que representava a presença de Deus, vai à batalha, todos aguerridos, os judeus aguerridos, os hebreus aguerridos, contra os filisteus se atemorizaram. Narra a Bíblia que eles, aonde estavam, ouviram os gritos dos hebreus, foi: gente, os deuses estão lá entre eles, nós estamos lascados, vão acabar com a gente. Mas eles se levantam e lutemos, filisteus, contra esses hebreus, para que não estejamos sujeitos a eles. E eles voltam à batalha, agora o povo de Israel, com o símbolo da presença do Senhor, e perdem mais do que perderam da primeira vez. 30 mil homens caem e morrem. E eles perdem a arca do concerto, porque esqueceram que a arca do concerto apenas representava a presença de Deus. E eles primeiro precisavam fazer um concerto com Deus, para que a presença de Deus verdadeiramente estivessem com eles. Fica aqui a minha breve palavra aos queridos essa noite, que não seja um amuleto, que não seja apenas um símbolo, mas que ele esteja no nosso coração e na nossa mente, norteando os nossos pensamentos, norteando as nossas decisões, norteando os nossos relacionamentos, para que Deus, acima de tudo e de todos, possa sempre prevalecer e Ele sim ser exaltado. Deus abençoe e muito obrigado. Neste momento agora, ouviremos a palavra do Padre William de Moura. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer e saudar a presidência desta casa, os senhores vereadores, todos que estão aqui presentes, e agradecer aos senhores vereadores a oportunidade de estarmos aqui neste dia, neste momento, para falarmos sobre este livro, sobre este tema tão caro a nós, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Esdras pelas palavras, e sem nos conhecermos, vim conhecê-lo aqui, e sem combinarmos, mas parece que ele deixou a deixa para mim continuar o discurso. Eu preparei aqui uma reflexão que justamente parte do que o pastor nos falava. Então, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês também aqui nessa noite, e como é bom estarmos juntos e refletir sobre a Bíblia nesse mês dedicado a ela, dedicado em memória para nós, São Jerônimo, ele que foi o grande mártir da palavra, da Bíblia, traduziu os escritos do hebraico, do grego, para o latim, e que foi a base depois da Bíblia durante toda a Idade Média e até os tempos modernos. Inicio a minha reflexão dizendo que a Bíblia, ou Sagrada Escritura, irei me referir assim, Bíblia ou Sagrada Escritura, ela contém a palavra de Deus dirigida aos homens. Então,
Prestem bem atenção nesses termos, nos termos que serão ditos aqui. A Bíblia, ou Sagrada Escritura, contém a palavra de Deus dirigida aos homens, e nesta gratuita e misericordiosa autocomunicação de Deus ao ser humano, sua criatura, encontramos a compreensão de nossa própria existência e da nossa finalidade. Duas premissas importantes são necessárias para essa nossa reflexão. A primeira é que a Bíblia, ou melhor, que na Bíblia não encontramos a palavra de Deus diretamente. Não existia smartphone quando Moisés subiu o Sinai e recebeu de Deus as tábuas da lei, Então ele não fez um áudio para depois delatar Deus, dizendo está aqui, A metodologia de Deus é um pouquinho diferente. Então não encontramos a palavra direta. Ela é sempre nos dada, e é importante entendermos isso, transmitida através de alguém, que, claro, por inspiração divina, fala em nome de Deus. Essa é a primeira premissa. A segunda, que decorre dessa primeira, e cito aqui também a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Então, a segunda premissa, que decorre da primeira, é de que, muitas vezes e de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas, agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Citação de Hebreus. O Filho, Jesus Cristo, é o Verbo que desde toda a eternidade estava junto do Pai e se fez carne. O Verbo, Logos, que o pastor falava também. Este é o ápice da autocomunicação de Deus. Jesus Cristo. Percebemos aqui que Deus se aproxima e se comunica com a humanidade com o primor, mas também com os defeitos da linguagem humana. Este caráter autenticamente humano das Sagradas Escrituras mostra a imensurável condescendência de Deus e seu amor aos homens. Pelo seu caráter humano, a Sagrada Escritura tem uma história. Tudo que é humano tem uma história. E tudo que é divino dentro do humano também. E é precisamente inserida numa história. Essa história, e sobretudo suas consequências, não podem ser suplantadas quando se quer ler a Bíblia com fidelidade e sinceridade. Em outras palavras, se hoje você tem uma Bíblia em sua casa e você pode lê-la, é porque muitos homens e mulheres se relacionaram com Deus de modo profundo e nos transmitiram suas compreensões da vida a partir desta experiência. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, vô-lo anunciamos, para que a vossa alegria seja completa. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quantos deram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até nós? Basta pensar, por exemplo, nos vários monges que talvez tenham morrido envenenados por causa das tintas que tinham para copiar as sagradas páginas. E mesmo sabendo dos riscos, se dispunham a este nobre serviço. Tantos mártires que, impelidos pela palavra, deram suas vidas, não renegando a fé. A Bíblia, portanto,
não chegou de qualquer jeito em nossas mãos hoje. Ela foi se formando e foi sendo transmitida no sulco de duas grandes tradições, a judaica e a cristã católica. Negar isso é negar a própria Bíblia como livro sagrado. Dentro do âmbito da formação dos escritos bíblicos, eu gostaria de aprofundar agora um aspecto importante dos escritos sagrados, que se aproxima muito da nossa atual conjuntura. Podemos dizer que a Bíblia é uma pequena biblioteca escrita por imigrantes e para imigrantes. O fenômeno da imigração em massa de pessoas nos tem questionado muito. Vimos acontecer na Europa e agora está chegando bem perto de nós, com irmãos que vêm do Haiti, que vêm da Venezuela, e que devem nos questionar, mesmo não nos tocando talvez diretamente. De frente a isso, qual deve ser o nosso entendimento e principalmente nossa acolhida? Desde os primórdios da humanidade, o homem se caracteriza como um ser que migra. Muitas são as motivações, ora para buscar alimento, ora para fugir de climas austeros, ora fugindo de inimigos e etc. O fato é que, enquanto imigrante, o ser humano foi descobrindo o mundo, construindo sua história e sua relação com Deus. A Bíblia, certamente, não é alheia a este fenômeno. Ao contrário, caracteriza-se como o livro de viagem dos viandantes deste mundo, que somos nós. Já nas primeiras páginas do escrito sagrado, encontramos um exemplo de imigração em Adão e Eva. Adão, que significa homem, e Eva, que significa mulher, por isso é dita a mãe de todos os viventes, tiveram que deixar sua primeira morada, o paraíso, depois que a tentação, a desonestidade, se apoderou do casal primordial. Contudo, Deus não os abandonou, cuidou deles, vestindo a sua nudez, e cuida de nós. As grandes histórias da Bíblia, como a de Abraão, que é convidado a sair da sua terra, aquela de José e seus irmãos, de Noemi e Ruth, se desenvolvem no palco cênico estrangeiro. Depois temos o livro do Êxodo, que nos mostra que é na condição de refugiado que Israel se torna o povo de Deus. E aquilo que parece ser um mito romântico e uma narração de suspense, o livro do Êxodo, se revela um princípio importante de ética social. Porque ao concluir a aliança no Sinai, Êxodo dos capítulos 19 ao 24, ao concluir a aliança no Sinai, Deus pede ao seu povo libertado o empenho que é conexo à sua libertação. Não oprimas o estrangeiro, conheceis a vida de estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Êxodo 23, 9. O Deus da Bíblia é um Deus de libertação, um Deus de imigrantes. O próprio Jesus, imigrante do Pai, sai do seio da Trindade e se encarna para nos mostrar o caminho de volta à casa paterna. Jesus experimenta em sua vida terrena o drama de ser refugiado. Quando ainda bebê, recém-nascido, tem que fugir com seus pais para o Egito. Assim, inúmeras narrações da Bíblia desenvolvem aquilo que o livro do Gênesis mostra como a história da origem da humanidade. A viagem é o propósito do gênero humano, tão profético e tão cheio de desenvolvimentos, porque abre sempre para novas perspectivas. Muito bem,
com a consciência bem formada sobre esses aspectos tratados acima, e de que somos sempre imigrantes a caminho de uma terra prometida, de uma libertação que encontram formas concretas na história humana, passo agora a questionar, e nos questionamos, qual deve ser então a nossa aproximação a esse livro, a Bíblia? Em decorrência da encarnação de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o cristianismo não é e nunca se configurou como uma religião do livro, mas é a religião da palavra de Deus. E nos dizeres de São Bernardo de Claraval, não uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, como já também nos dizia o pastor Esdras. Portanto, devemos nos relacionar com a Bíblia como a um organismo vivo. Ou melhor ainda, eu não leio a Bíblia para me instruir sobre algumas normas morais, ou para saber de história, ou ainda para buscar explicação científica das coisas da criação, mas eu leio a Bíblia para me encontrar com uma pessoa, Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, caminho para os imigrantes de volta ao Pai. Nesse sentido, e finalizando já a minha reflexão, indico 3 atitudes que nos ajudam a encontrar Jesus lendo a Bíblia. A primeira coisa é a leitura mesma, material e atenciosa da Bíblia. Disse que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Aqui hoje foi dito, muito bem dito. Isso é verdade. Porém, isso não quer dizer que a Bíblia seja o livro mais lido. É o livro mais vendido, mas não quer dizer que seja o mais lido. Talvez Harry Potter ganhe nesse aspecto. Na realidade, muitos têm a Bíblia como um simples adorno empoeirado na sala, um amuleto. A leitura é fundamental. Não basta ler e se informar. A outra atitude é assimilar o que foi lido. Afirma Jesus no Evangelho de João: quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. E ainda, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. João capítulo 6. A palavra aprendida do Pai deve se tornar carne também em nossa vida. Assimilar o pão da palavra de Deus é garantia de vida eterna. Portanto, assimilar significa que essa palavra me forma a minha consciência, influi nas minhas escolhas, e assim faz parte do meu ser, como o pão que nutre a carne. Por fim, uma vez assimilada, a terceira atitude, a palavra de Deus deve ser testemunhada, praticada, pois não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Deste modo, a palavra de Deus, uma vez lida, assimilada em nossa vida e testemunhada com amor e no amor, nos torna realmente em sal da terra e luz do mundo. Também do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Através dessas 3 atitudes, que é de leitura, assimilação e testemunho, olhamos para a realidade do imigrante com mais ternura e empatia. Empatia porque me coloco no seu lugar, porque tomei consciência que sou também imigrante. E como imigrante sobre esta terra, aprendemos a relativizar muitas coisas. O problema é quando esquecemos dessa nossa condição de migrantes deste mundo, que a Bíblia expõe de maneira clara e evidente, e nos vemos ensoberbecidos pela sede de poder,
e empenhados em aniquilar o outro, como Caim e Abel. Deixamos de lado o ethos fundamental de Israel e da pessoa na perspectiva bíblica, que foi citado anteriormente. Amai o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? O estrangeiro para nós, aqui e agora, pode ser aquele ou aquela que pensa diferente, que age diferente de nós, que nos incomoda pela simples falta de empatia, por ciúmes, por inveja. Superar tudo isso é a luta que devemos travar se sinceramente quisermos ver dias melhores enquanto peregrinos nesta terra. Sempre fomos imigrantes na estrada rumo à eternidade. Somos hóspedes sobre a terra e levamos conosco nossa bagagem de mão. Eu tenho ela aqui, né? Aqui também. A Bíblia. É a nossa bagagem de mão nessa viagem terrena nossa. A sabedoria acumulada por milênios. Somente na nossa boca e no nosso coração a Bíblia se torna a palavra de vida. Assim, o modo com o qual nós viajamos e somos hóspedes, o modo com o qual vamos ao encontro dos outros imigrantes, irmãos nossos, nesse caminho, nessa aventura humana, mostra qual é a nossa atitude em relação à origem e destino misteriosos e fascinantes do ser humano. Finalizo citando dois grandes autores do cristianismo que souberam de forma magistral encarnar e transmitir a palavra de Deus. O primeiro é Paulo, São Paulo, que na odierna liturgia nos diz que o tempo está abreviado, é a primeira leitura da missa de hoje. O tempo está abreviado, então, que doravante, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Gloria mundis fugit, em latim, se eu não me engano. A figura deste mundo passa. O outro é Santo Agostinho, que diz: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Caro amigo, cara amiga, viajantes desta jornada terrena, não vos esqueçais do estrangeiro, porque também vós sois estrangeiros. E não vos esqueçais do vosso livro de viagem, a Bíblia. E boa viagem a todos. Agora, nesse momento, nós ouviremos uma apresentação musical. Gostaria que o pastor Edras apresentasse para a gente as integrantes aí da... Na verdade, é pequena faceta do coral de adoração e louvor da nossa igreja, né? Vem alguns componentes apenas. Nós temos hoje 3 contraltos, 3 tenores e 2 sopranos. Nosso maestro regente, tanto do coral quanto da orquestra, o terceiro regente da orquestra da nossa igreja, é o nosso irmão Jefferson. A primeira música que eles vão cantar se chama Louvor Total.
próxima música que irão cantar tem o tema Mais que Tudo para Mim.
Obrigado a vocês, participantes desse coral. Agora nós ouviremos a fala do diácono Adonis de Souza para fazer uso da palavra. Presidente Lúcio, vereadores Marcelo, Grauco, meus agradecimentos por nos receberem nesta Casa de Lei, nesta noite, tão significativa e importante para nós. A minha saudação fraterna aos componentes da mesa, Padre William, Pastor Esdras e Padre Décio, meu pároco. Meu abraço de carinho, meu abraço fraterno de paz em nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os demais irmãos e irmãs aqui presentes. A razão principal e fundamental desta noite é estarmos aqui diante deste livro sagrado, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. E o conhecimento da Bíblia como palavra de Deus, ela é fundamental para todo ser humano. Não para o ser humano ser alguém mais instruído, mais acadêmico, mas sim para que se torne um evangelizador, uma evangelizadora. Diante do Senhor e da sua palavra, precisamos pedir ouvidos de discípulos, pés de missionários, e termos um coração aquecido como aqueles peregrinos na estrada de Emaús. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é sempre uma palavra que ilumina o homem e a mulher que caminha pela Bíblia, percorre uma estrada iluminada, porque Cristo é a luz do mundo, é a luz da nossa estrada. A Bíblia sempre nos convida para um diálogo, como ouvinte e leitor. E nós não temos dúvida nenhuma que a Bíblia, ela é plena da verdade. Se a Bíblia não fosse plena da verdade, não teria Deus como o autor principal. Alguém poderia perguntar, mas a Bíblia não foi escrita por mãos humanas? Não foi escrita por homens? Mas esses homens, hagiógrafos, foram escolhidos, vocacionados e inspirados por Deus, para que nós pudéssemos ter em nossas mãos esta Sagrada Escritura, que contém a palavra de Deus. A verdade, ela tem uma característica fundamental. E a Bíblia é plena da verdade. A verdade é sempre a mesma. A verdade não pode ser negada. A verdade não pode ser mudada. É imutável, é irrevogável. Por ser plena da verdade, a Bíblia não envelhece. Ela não se torna antiquada. Ela nunca será ultrapassada.
e nunca deixará de ser a palavra de Deus presente na vida de todo aquele que busca conhecer a verdade. A Bíblia nunca fica fora de moda. Se este santo livro, as Sagradas Escrituras, não fosse plena da verdade, e essa palavra é plena da verdade, este livro certamente, com 2000 anos e determinadas passagens com mais de 2000 anos, certamente estaria no museu, envelhecida. E estando no museu, poderia correr o risco de ser destruída pelo fogo. A Bíblia, ela oferece para nós respostas de dois grandes mistérios que envolvem todo o ser humano: a sua peregrinação presente nesta vida e a sua peregrinação futura na eternidade. Feliz o homem, feliz a mulher, que tem um espírito faminto da palavra de Deus. Feliz o homem, feliz a mulher, que tem sede da água viva que essa palavra nos oferece. Certamente quem tem fome e sede será saciado, será saciada. Escutem com atenção o convite que a Bíblia nos faz. É um texto de Isaías. Ó todos que estáis com sede, vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde. Comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Escutai, ouvi bem o que eu digo, e comereis o que há de melhor, e vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. Atenção, vinde, procurar-me, ouvi-me, e tereis vida nova. Esse texto é de Isaías, no capítulo 55, nos versículos de 1 a 3. E para concluir, eu quero apresentar para vocês uma crônica que tem como título A Bíblia Resiste. A Bíblia resiste àqueles que querem fazer dela um livro de receitas prontas. A Bíblia resiste aos que buscam encontrar nela soluções e poderes mágicos. A Bíblia resiste aos que pretendem consultá-la como se consulta o horóscopo. A Bíblia resiste aos que nela não mais acreditam. A Bíblia resiste aos indiferentes, que não são quentes e nem frios. A Bíblia resiste aos que não suportam a verdade. A Bíblia resiste aos violentos, pois ela ensina a ser pacífico e pacificadores. A Bíblia resiste aos ateus,
continuando a ser o livro mais editado e lido no mundo. A Bíblia resiste aos soberbos, que se fecham e se bastam em si mesmo. A Bíblia resiste aos imorais, que ignoram e desprezam os mandamentos. A Bíblia resiste aos desonestos, que na sua vã esperteza pensam tirar algum lucro. A Bíblia resiste aos gananciosos, sedentos do poder, a qualquer custo, a qualquer preço. A Bíblia resiste aos fanáticos, que querem impor a sua vontade doentia. A Bíblia resiste aos proselitistas, que nos seus interesses ferem o princípio do respeito aos outros. A Bíblia resiste aos fundamentalistas, que com sua mente desequilibrada tentam impor conceitos falsos, incorretos. A Bíblia resiste aos pseudos intelectuais, que presos a uma ciência efêmera, desprezam a sabedoria dos escritos sagrados. A Bíblia resiste aos extremistas, que investem com ódio contra ela, na intenção de ultrajá-la, rasgá-la, queimá-la, destruí-la. A Bíblia resiste aos levianos, que despreparado distorcem a correta interpretação. A Bíblia resiste aos ávidos por riquezas, que desvirtuam os teus textos com falsas promessas de prosperidade. A Bíblia resiste àqueles que coam um mosquito, mas engolem um camelo. A Bíblia resiste a todos os ataques, sendo acreditada por bilhões de pessoas como livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia resiste pelo século dos séculos, porque nela está presente a promessa de Jesus: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. No seu último versículo, a Bíblia termina com uma saudação final: a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que a sua santa palavra sempre seja a luz na vida de todos e cada um de nós. Amém. Gostaria aqui de falar do que nós ouvimos aqui hoje. O pastor Edas falou um pouco de política, né? Como nós devemos agir e deve ser com o coração. Não é o que a gente vê muito hoje na nossa política e em geral, né? Às vezes as pessoas decidem com palavras, com atos ou com vaidade. Hoje nós, vereadores, ouvimos aqui que as nossas decisões devem ser tomadas, elas devem vir do coração, que assim elas serão certas. Isso eu vou, enquanto estiver aí atuando na política, eu vou guardar essas palavras para que eu esteja sempre no caminho certo nas minhas decisões. Nós temos aí, é uma pena hoje apenas 2 vereadores, mas bem representado, um pela Igreja Evangélica, o vereador Marcelo, e o Glauco, praticante católico, né? Parece que foi até combinado, mas não é, né? Então é isso que nós ouvimos, vereadores. Vamos seguir o nosso caminho aí, decidindo sempre com o coração, para que a gente esteja no caminho certo e que nós tenhamos uma cidade melhor e um país melhor. Obrigado a todos. Em nome da Câmara Municipal, eu agradeço a presença de todos e esta presidência declara encerrada a sessão especial. Uma boa noite a todos.